Na aula de hoje eu vou te ensinar algumas técnicas no discurso, na fala do Elton John, que eu utilizo no meu inglês e que me fizeram falar de uma forma muito mais natural. Esses detalhes não somente vão adicionar clareza à sua fala, mas também mais ritmo e naturalidade. Saca só. Agora eu preciso que você seja muito sincero comigo e me fale como está a sua compreensão. Nós vamos assistir a um clipe aqui do Elton John no Graham Norton Show, que é um talk show bem famoso do Reino Unido. O Graham Norton, na verdade, ele é irlandês, né, do sul. Mas vamos assistir essa primeira cena sem legendas e depois eu vou destrinchar tudo bonitinho pra vocês e fazer os comentários. There's a little promo clip like a behind the scenes of No, oh my God, no. No. It's the bit where you finish playing a song and you burst into tears. Well, Can you explain that moment? Bernie Taupin gave me a lyric called "When This Old World Is Done With Me," and I'm writing the verse quite quickly, and I think this is a really lovely verse. Agora vamos analisar as falas de cada um deles. Tudo que tiver de preto vai ser a fala do Graham Norton, do TV host, o apresentador. Tudo que tiver em roxo vai ser fala do Elton John. Deixa eu ajustar a câmera aqui, colocar ela para baixo. O Graham começou assim: There's a little promo clip. Go. Isso aqui devia ser going viral, né, viralizando, mas ele parou de falar e aí ele utilizou o you know, que seria um tipo, tanto o you know quanto o like funcionaria assim, tipo, você sabe, tipo a behind the scenes video, um vídeo de bastidores. Behind the scenes é bastidor. Cadê? Deixa eu colocar em vermelho aqui as expressões. Legal. E utilizar tanto o you know quanto o like pode ser uma alternativa muito legal para aquelas situações onde você precisa de um pouco mais de tempo para pensar, para construir o seu raciocínio. Você vai falar uma coisa, aí você corta ali porque não tá indo no caminho legal. Aí você, you know, e aí continua o raciocínio. Você só não pode usar isso o tempo todo, porque senão fica igual tipo no português. Tem muita gente que fala tipo assim, o tempo todo, e isso se torna um vício de linguagem, fica muito chato de ouvir uma pessoa que fica tipo, então maneirem no uso, mas pode ser sim uma boa alternativa. Outra coisa, faça o uso de contrações, sendo elas formais ou informais. Isso aqui, por exemplo, é uma contração que existe na língua, que é a contração padrão, a contração formal de there is, que em vez de falar there is, a gente fala there's a little promo clip, tá bom? Então abusem das contrações para ganhar dinamicidade na sua fala. E aí o Elton já se tocou de que ele estava falando, né? "Oh God, no", que é uma expressão de: "Ah, isso não. Meu Deus, isso não", entendeu? E aí o Graham, pra meio que falar: "Não é bem por aí. Não. It's a bit where you finish playing a song", é um pedaço, é um clipe que você termina de tocar uma música, "and you burst into tears, you cry a lot". Esse burst into tears é começar a chorar muito, provavelmente porque ele ficou emocionado com a música. "And you burst into tears". Essa linha aqui tá muito torta, vou até refazê-la aqui, ó. Ave Maria, né. Agora sim. Outra expressão que vocês podem estar utilizando no inglês de vocês: caiu em lágrima, caiu no choro. E aí o Elton fala "well", já querendo explicar, só que aí o próprio Graham, ele já manda a pergunta: "Can you explain that moment?". E aqui tem algo muito interessante na pronúncia de can. Você vê que a forma como ele pronuncia can numa pergunta é diferente de como ele pronunciaria numa negativa. A gente não pronuncia can assim numa pergunta. Eu vou até escrever a transcrição aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele não falou isso aqui. Isso aqui é can. Só que tanto em perguntas quanto em afirmativas,
a gente vai pronunciar, em vez dessa vogal A, vai ser um schwa, vai ser um can. Então você tira um pouco da pressão do can, entendeu? É mais um can, can, can. Can you explain, can you explain that moment? E lembrando aqui, ó, como é uma pergunta de yes ou no, uma pergunta direta. Ó a entonação como vem. Ah, vocês não estão vendo a seta aí não, né? Deixa eu trocar a câmera logo aqui, ó. Vou me colocar pra cima. Ó. Ó como fica. Can you explain that moment? Beleza? Esse seria o ideal de entonação aqui. E aí, logo após isso, o Elton John continua. Well, Bernie Taupin gave me a lyric called When This Old World Is Done With Me. Legal. O que ele tá dizendo aqui? Bem, o Bernie Taupin provavelmente é um songwriter, um compositor. Gave me a lyric, ele me deu uma letra chamada Quando esse mundo velho, quando esse velho mundo estiver cansado de mim, estiver de saco cheio de mim. Quando alguém fala assim, ó, I'm done with you. É tipo, eu não quero conversa, tô de saco cheio de você. Sacou? Pesado o título, né? E aqui, quanto à pronúncia, muita gente pode ter se confundido, principalmente nesse pedaço aqui, ó. Por quê? Porque ele não falou lyric called when. O que ele fez? Como o último som em lyric é um som de k, e o primeiro som em called é também um som de k. O que ele fez? Ele deletou um. A gente chama isso de elision. Essa é uma das técnicas que os falantes nativos utilizam para otimizar o discurso deles, para falar de uma forma mais natural e mais rápida também. Então, imagine que esse primeiro som aqui foi deletado. A lyric called. E você vê que o D em called, ele também foi embora, né? Isso aqui já foi uma assimilação, já que o próximo som é o som de w em when. Call when. Beleza? Mas, pragmaticamente, esse D também foi deletado. Tá bom? E eu sei como é que você está se sentindo nesse momento, caso você não tenha entendido. Jimmy, eu conheço essas palavras, mas quando eu ouvi, eu não consegui entender. Pois é, quando a gente não conhece essas técnicas e está esperando o discurso todo inteirinho, a gente realmente não entende. Por isso que eu estou aqui, estou destrinchando o que está acontecendo para que você assimile essas técnicas e consiga melhorar a sua compreensão. Eu faço isso com meus alunos nas aulas o tempo todo santo dia. E você pode também marcar a sua aula. E logo em seguida ele continua. And I'm writing the verse quite quickly. E eu estou escrevendo o verso da música muito rápido. Esse quite pode ser um sinônimo de very. Quanto à pronúncia, o que é que eu posso dizer aqui? Você percebe que ele manteve o som de T como um T normal. Writing. Writing. Isso é comum no sotaque padrão britânico. Tá? Já em outros sotaques britânicos, por exemplo, o Cockney, que é o sotaque de East London, na maioria dos estuary accents, lembrando que todo sotaque é um espectro, tá? Então, às vezes, no estuary, por exemplo, que é o que eu falo, que é o sotaque do Ed Sheeran, que é o sotaque do Ron Weasley, a depender do lugar que você more, você vai trazer ele um pouco mais pro up, pro padrão, às vezes você vai trazer ele um pouco mais pro Cockney. E aí, as características dele vão mudar a depender de onde você nasceu, da sua exposição ao padrão, de com quem você está falando. Quando eu estou falando com um aluno iniciante, eu tento padronizar o máximo possível o meu sotaque, porque se eu falasse naturalmente, a pessoa não ia entender nada. Cheio de glottal stop, eu falaria natural. Se eu estivesse falando com um inglês, eu falaria assim, ó, And I'm writing the verse quite quickly, and I think this is a really lovely verse. Se eu estivesse falando com um aluno, eu falaria assim, ó, And I'm writing the verse quite quickly, and I think this is a really lovely verse. Já ficou mais fácil, né? Por marcar os T's ali, bem bonitinho. Pois é, o que o Elton John fez aqui foi marcar o T em writing, por estar no meio da palavra,
Então ele provavelmente não fala better, butter, em better, butter, mas ele cortou o T em quite. Ele não pronunciou esse T aqui, ele falou quite quickly, sacou? Então, os T's, ao final de palavras, mesmo que a pessoa fale num estuary mais próximo do padrão ou mesmo no padrão, hoje em dia, num contemporary RP, num contemporary received pronunciation accent, é comum eliminá-lo, tá? Então, quite quickly. And I think this is a really lovely verse. Legal, legal. Uma coisa que vai ajudar vocês a melhorar essa compreensão é focar no que a gente chama de content words. O que são essas content words? Vou até escrever aqui no topo. Ó. Eita, usei o pincel errado. Ó. Content words. Principalmente se você for iniciante, intermediário, foque em compreender as content words. Que são o quê? As palavras de conteúdo, as palavras que carregam um significado mais importante para a frase. Que são os verbos, as ações, os substantivos, os adjetivos, os advérbios, nem todos, mas os advérbios também. Então, vou marcar algumas, pelo menos as principais content words nessa última fala do Elton John. Ó, Bernie Taupin gave me lyric called When Old World Done. I'm writing verse quite quickly. I think, really lovely verse. Mesmo eu deletando as outras palavras, você consegue ter uma ideia do que ele está falando. Mesmo eu deletando todas essas outras palavras, você consegue ter uma boa ideia do que ele está dizendo. Então, essas outras palavras que são as... tem me aqui também, ó. Essas outras palavras, elas são chamadas... Já essas outras palavras, elas são chamadas de function words, que são palavras de função, palavras de conexão, function words, que elas não carregam um significado relevante para a frase, mas elas são importantes para promover a articulação, a junção dessas content words. Tanto que no inglês falado, elas geralmente não são tão pronunciadas. Elas têm uma carga de ênfase, uma carga enfática menor do que as content words, tá bom? Então, para você que está começando, para você que está no nível intermediário, foque nas content words. Saber essas function words na compreensão é importante? É. Mas se for para escolher uma delas, content words, tá bom? Vocês perceberam que eu falo bastante, né? Porque realmente, em 6 falas pequenas como essa, tem muita coisa para ser comentada. E aí, para você não perder a próxima aula, deixa um like nesse vídeo, para o YouTube entender que você gostou dessa aula, e se inscreva no canal, porque eu faço aulas assim o tempo todo, inclusive nas minhas lives matinais, tá bom? E se você realmente gostou dessa aula, provavelmente você vai gostar dessa aqui também, ó.